Sabe? Toda empresa que começa a crescer mais cedo ou mais tarde chega naquele mesmo ponto, naquela encruzilhada. A busca por capital. É um clássico. Mas e se a resposta para esse dilema, que parece tão moderno, na verdade estivesse escondida lá nos conselhos de um pensador do século XVI? A pergunta é essa, bem direta, e ela tira o sono de muita gente que tem uma grande ideia nas mãos. Pegar dinheiro de um sócio e dividir o risco, mas também o controle, ou então encarar um banco com todas as suas garantias e juros. No fim das contas, qual é o verdadeiro preço que se paga pela soberania? Para a gente explorar essa questão, vamos imaginar um cenário bem inusitado. Pensa num empreendedor que, de tão exausto, acaba dormindo na própria mesa de trabalho. E aí ele se encontra com ninguém menos que Nicolau Maquiavel. É nesse diálogo impossível que a resposta começa a aparecer. Então, vamos entender o dilema. A situação é a seguinte: o nosso empreendedor tem um produto simplesmente brilhante, com um custo de produção baixíssimo. Qual é o problema? Para dominar o mercado, ele precisa de um baita investimento em logística. E tem que ser agora, antes que a concorrência chegue junto. E qual é a primeira ideia que vem à cabeça? A mais natural: arrumar um sócio. Parece de longe a opção mais segura, não é mesmo? Alguém para dividir o peso, compartilhar os riscos, é aquela visão bem otimista de um crescimento a dois. E olha que interessante, nesse primeiro momento a escolha parece óbvia. De um lado você tem o sócio, risco dividido, crescimento a jato. Do outro, o banco, que já chega pedindo garantias, ameaçando seus bens e o crescimento é mais devagar. O sócio parece um parceiro, o banco um predador. É exatamente aqui que a conversa vira. Maquiavel entra em cena com aquela sua visão pragmática, fria, e desafia a própria ideia de lealdade nos negócios. Para ele, alianças não são uma fortaleza, são, na verdade, uma fraqueza. E a primeira lição de Maquiavel é um soco no estômago. Você confunde solidariedade com conveniência. O que ele quer dizer é que um sócio só vai estar do seu lado enquanto a promessa de ganhar dinheiro for maior do que o risco. Essa tal solidariedade é só uma miragem que some na primeira tempestade. E aí vem o ponto central, talvez a frase mais famosa e brutal de Maquiavel. Os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. É forte, né? Mas ele está dizendo o seguinte: quando o dinheiro entra na jogada, os laços pessoais vão por água abaixo. O instinto de proteger o próprio bolso sempre vai vencer. Para o Maquiavel, lealdade não é uma questão de caráter. É uma transação. Como ele mesmo diz, a lealdade é filha da necessidade. Seu sócio vai ser leal só enquanto ele precisar de você para fazer dinheiro. A hora que essa necessidade sumir, a lealdade vai junto. Essa analogia aqui é simplesmente brilhante para a gente entender o perigo. Chamar um sócio para sua ideia genial é como convidar um príncipe de fora para governar metade do seu reino. E por quê? Porque você não tem grana para proteger tudo sozinho. O resultado? No fim, ele fica com o reino e com a grana. E para você, só sobra a história para contar. Tá. Então, se o sócio é um perigo tão grande, qual é a saída? Para Maquiavel, a resposta é o banco. Ele vê o banco como um mal necessário, defendendo que uma dívida com regras claras é muito, mas muito melhor do que um aliado com intenções que ninguém conhece direito. Esse slide resume bem a escolha estratégica. Com o sócio, a gente constrói um império vasto, só que em cima de areia movediça e com um risco enorme de perder o controle e virar um fantoche. Já com o banco, se constrói um reino sólido, com crescimento controlado, onde a sua palavra continua sendo a lei. A lógica é bem simples e direta. O banco, sim, é um mal necessário, mas as intenções dele são transparentes. O que ele quer? O seu ouro, ou seja, o dinheiro de volta com os juros. Ele não está nem aí para sua coroa, para o seu poder, para o controle da sua empresa. Já um sócio, bem, um sócio pode querer os dois. Mas ok, como lidar com a pressão de ter uma dívida? É aqui que Maquiavel apresenta o seu conceito mais importante, a virtude. E olha, muito cuidado, não estamos falando daquela virtude dos santos. A virtude maquiavélica é uma mistura de astúcia, de força, de agilidade para dominar o campo de batalha dos negócios e, o mais importante, pagar essa dívida com uma rapidez cirúrgica. Depois dessa aula brutal de realismo, nosso empreendedor finalmente acorda. Aquela conversa com Maquiavel mudou tudo. Virou a chave na cabeça dele sobre o que realmente significa poder, controle e liberdade no mundo dos negócios. E aqui está a grande conclusão, a releitura daquele dilema do início. O sócio, que antes parecia um grande aliado, agora é visto assim. Hoje, uma pessoa grata, mas amanhã será um usurpador. E a dívida?
Os juros deixaram de ser uma ameaça e viraram outra coisa: o preço da sua soberania. A lição final de Maquiavel resume perfeitamente a ideia. É muito melhor dever ao mundo inteiro e ser o mestre da sua casa do que não dever a ninguém e ter que pedir licença para entrar na sua própria sala de reuniões. É uma defesa ferrenha da autonomia, custe o que custar. Isso tudo nos leva à reflexão final. A soberania, o controle total sobre o próprio destino, sobre o próprio negócio, isso tem um preço. A questão que fica no ar é, para ser mestra da própria casa, qual dívida se está disposto a pagar?